Vocês estão vendo minha tela, né? Eu sempre peço para vocês que estão Sim, no celular, eu tenho... estamos. Ah, que bom, Paulo, obrigado. Você que está no celular, se você não está vendo, eu estou usando slides, então procura aí a Boa telinha do slide que está sendo utilizado. Então, boa noite, quem falou? Ah, Gisele, boa noite, Gisele. noite, tudo bem? Desculpa o atraso. Nada, imagina, vamos começar agora. Ah, tá bom. Eu vou desligar um pouquinho a câmera que eu tenho que arrumar umas coisas aqui, mas eu tô ouvindo. Não, tranquilo, fique em paz. Bom, pessoal, então, novamente, boa noite a todos e a todas. Hoje, então, nós vamos começar a conversar sobre o capítulo 4 do livro do Castilho, esse capítulo que tem como título Jesus e a Religião. Então, até agora, nós vimos as diferenças, né, de saber no primeiro capítulo, de saber sobre Jesus, né, e crer em Jesus. Eu lembro que a aula 2 eu dei, a temática era os pressupostos básicos que o Castilho considera crucial para fazer uma boa cristologia, né, um bom estudo sobre Jesus. Na semana passada, na aula 3 vocês viram com o pastor César Jesus e a relação com Deus. E hoje, então, nós vamos ver a relação de Jesus com a religião da sua época. Inicialmente, o Castilho ele já começa com uma pergunta, de certa forma, incômoda para nós. A religião, né, no seu sentido institucional, ela ajuda ou atrapalha essa revelação? Será que o Deus que Jesus nos mostra está necessariamente associado à religião como nós conhecemos, seja ela com templos, né, com as leis, os rituais, a sua institucionalidade em geral? Ou será que Jesus aponta para uma forma de viver a fé que, no fundo, é profundamente humana? Então, o Castilho ele começa a trabalhar um pouco em cima desse questionamento, e, de certa forma, é uma provocação ah, saudável, eu diria, para que nos conduza por uma análise que começa com uma distinção fundamental, que é entre ensinamento e entre a causalidade, entre o acontecimento, entre o que Jesus dizia e o que Jesus fazia. E como nós vamos ver, para o Castilho, o mais importante não são as palavras de Jesus de forma isolada, mas a maneira como Jesus faz com que a sua mensagem ela tenha coerência com a sua vida. E eu gostei bastante desse capítulo. Sempre lembrando, tá, pessoal? Vocês que já me conhecem, normalmente eu só vou expondo, expondo. Então, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, quiserem acrescentar alguma coisa na aula, vocês podem me interromper, tá bom? E só destravar o microfone, eu não vou estar vendo vocês em alguns momentos, então vocês só parem aí, apertem desmutem o microfone, podem me interromper e a gente conversa sobre o que vocês quiserem apontar. Bom, então, no primeiro tópico do capítulo, o Castilho ele começa lembrando que Jesus nos revelou Deus a partir de uma experiência humana, a partir de uma experiência de um pai bom, de um pai que dá carinho, de um pai que dá segurança, e ele revela Jesus, ele ensina sobre Jesus, não a partir de teorias religiosas, mas a partir de uma vida concreta. E isso só, por si só, já para aquela época já era revolucionário. Se você não assistiu a aula 2, eu recomendo você assistir. E quem assistiu, lembra que nós falamos que se nós queremos, para o Castilho, se nós queremos saber quem é Deus, nós devemos olhar para Jesus. Se nós queremos saber como Deus se manifesta, como Deus é, para o Castilho nós temos que olhar as atitudes de Jesus. E é a partir disso, então, que nós podemos conhecer o que é Deus e como Deus é, e as particularidades e a forma como Deus se revela. E de fato, o próprio Jesus ele ensina assim. Então, por exemplo, quando a gente pega aquela parábola do Pai misericordioso, ou mais conhecida como
a parábola do filho pródigo em Lucas 15, nós vamos ver que Jesus ele não apresenta um conceito teórico, um conceito abstrato sobre Deus, mas o que que ele faz? Ele conta uma história profundamente humana de um pai que acolhe, de um pai que perdoa, de um pai que ama sem medidas, independente da escolha do filho, e aponta para um Deus misericordioso. Então, essa imagem de Deus não nasce a partir de teorias, de um tratado teológico, mas ela nasce a partir de uma experiência comum, de uma experiência que até então era totalmente compreensível, era totalmente acessível e principalmente emocionalmente compreensível para as pessoas que ouviam essa parábola. Porque o que Jesus quer enfatizar é para explicar e apresentar Deus como Pai, ele não toma como ponto de partida a experiência religiosa institucionalizada. Ele não utiliza ali das normas, dos rituais, das questões litúrgicas de culto, mas ele ensina sobre Deus a partir de evidências concretas. Outro exemplo que nós temos é quando ele acolhe as crianças em Marcos 10. Em vez de um discurso, quando ele vai ensinar sobre pureza, dignidade, ele simplesmente abraça, né, as crianças e afirma: olha, o reino de Deus pertence e são aos que são como elas. Então, o gesto de Jesus, essas atitudes de Jesus, elas são muito mais didáticas do que qualquer definição teológica, do que qualquer definição religiosa. E para o Castilho, como é que nós acessamos isso? Olhando para a Bíblia, olhando para para os evangelhos. Porque quando nós olhamos para os evangelhos, nós não estamos ali diante de um tratado filosófico, nem diante de um manual moralista. Mas para o Castilho, ele vai dizer que, nesse sentido, é que os evangelhos são um conjunto de relatos, de acontecimentos históricos. E na mentalidade bíblica, para quem vai fazer essa leitura dos evangelhos, os atos de Jesus valem mais do que as palavras. Então, o próprio Evangelho de João expressa isso quando afirma, quando o próprio Jesus afirma, né? Se não credes em minhas palavras, credes pelo menos em minhas obras. Em João 10, Jesus vai dizer isso. E nós vemos isso claramente, por exemplo, quando ele cura o paralítico ali que é descido pelo telhado pelos seus amigos em Marcos, se eu não me engano, capítulo 2. Então, antes de Jesus discutir ali, teologicamente, perdão, para quem, só contextualizando, para quem não conhece essa passagem, a Bíblia conta a história, né, de um grupo de amigos que tinha, amigos de um paralítico que não conseguem acessar Jesus por baixo, então eles sobem ali no telhado de uma casa, quebram o telhado e descem o paralítico para que aquele homem tivesse acesso a Jesus. E, consequentemente, ele seria curado e perdoado os seus pecados. Então, a questão é, antes de Jesus discutir teologicamente o perdão com aquele homem diante de todas aquelas testemunhas, Jesus primeiro ele diz, olha, antes de curar, ele vai dizer, olha, os seus pecados estão perdoados. E em seguida, o homem se levanta e anda. Então, nesse sentido, para o Castilho, a ação de Jesus, ela confirma os ensinamentos de Jesus. Outro exemplo concreto que ele vai trabalhar é o encontro com a mulher adúltera. Em vez de um discurso moral rigoroso, em vez ali de condenar aquela mulher, Jesus ele realiza um gesto que ensina a todos que estão vendo, porque ele não condena, ele não julga, vamos dizer assim. Pelo contrário, ele acolhe aquela mulher, ele protege a vida da mulher e abre então um caminho de transformação. Depois que ele abraça ela, ele vai falar: Ó, filha, vai e não peques mais. O que eu quero enfatizar, usando principalmente esses dois exemplos, é a prática de Jesus, ela está revelando o coração de Deus. Jesus ele está manifestando o divino na Terra, um coração amoroso, um coração bondoso que está à frente de qualquer sistema ético moralista. Por isso o Castilho afirma que a pregação de Jesus, ela consistiu em grande parte em explicar a sua própria vida. A existência de Jesus é a própria mensagem, a mensagem viva, vamos dizer assim, né? A mensagem ambulante. Então, a ênfase novamente recai sobre os atos de Jesus e não apenas sobre as suas palavras.
A vida, ela sempre está acima das normas. E o ato mais importante é a própria opção de vida, né? A própria maneira como Jesus leva a sua vida. Uma vida marcada pela compaixão, pela proximidade com os excluídos, pela forma como ele abraça os marginalizados e principalmente pela fidelidade a um Deus, que ele vai mostrar que é um Deus Pai, que é um Deus amoroso, vai chamar Deus de Abba, de Papai. E é uma escolha, quando Jesus escolhe levar a sua vida dessa forma, é uma escolha que acaba colocando ele em embate, em choque com a religião estabelecida da época. Como nós vemos, por exemplo, quando Jesus, ele, entre aspas, quebra a lei para realizar uma cura. Em Marcos 3, ele vai realizar uma cura ali num dia que era de sábado. Jesus ele está num templo e ali havia um homem com a mão mirrada, o texto diz. E os fariseus estão com seus olhos sobre Jesus, sabendo que Jesus provavelmente ali estava se corroendo para realizar a cura naquele homem. Então estava todo mundo com os olhos fitos em Jesus e estavam só esperando o momento para acusar Jesus. Olha, ele realizou a cura, ele quebrou a lei. Só que aí ele chama o homem e diz: Ó, meu querido, vem aqui, vamos conversar diante de todos aqui. E aí ele pega, chama aquele homem para o centro e diz: Olha, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito salvar uma vida ou vocês preferem deixar morrer? E ali, óbvio que o silêncio reina naquele lugar. Jesus se entristece, o texto diz, com o coração endurecido daqueles homens, porque pelo silêncio, né, as pessoas estavam muito mais preocupados em cumprir a letra da lei do que para que ele curasse aquele homem. Então, aqui o que está em jogo não é apenas um milagre, mas foi a tomada de posição de Jesus. Jesus colocou a vida humana acima da norma religiosa. Então ele fala: Olha, filho, estende tuas mãos e seja curado. Então ele cura o homem ali diante daqueles fariseus, daqueles mestres da lei. Então, quando ele faz isso, ele não está apenas curando, ele está expondo uma religião que, em nome da lei, havia se tornado incapaz de reconhecer o essencial, que é a humanidade, que é ser humano, que é o amor de Deus que é manifesto através da vida de Jesus. Esses homens não tinham isso. A, a- o objetivo deles era cumprir ali moralmente a lei. Mas eles deixam de lado o aspecto essencial que Jesus traz à tona, que é a questão da humanidade, que é de ser humano, de sentimento. Mas uma coisa que o Castilho traz que eu gostei bastante, que é essa tomada de posição de Jesus, ela não surge no vazio. Ela está muito enraizada a partir do lugar de onde ele fala, de onde ele enxerga o mundo, de onde ele viveu. Jesus ele não fala sobre o sofrimento a partir de uma distância segura. Ele fala de sofrimento porque ele conhece o sofrimento por dentro. Jesus sabe o que é ser marginalizado, ele sabe o que é viver na precariedade, do que é viver ali numa situação de ausência de prestígio, de pobreza, de dor, porque ele mesmo veio de baixo, né? Então nós temos que relembrar lá o curso do ano passado, do contexto da Galileia, enfim. Então é a partir justamente desse lugar que os ensinamentos e a prática de Jesus começa a ganhar sentido. E o Castilho ele traz isso em evidência no segundo tópico do capítulo 4, quando ele nos convida a olhar para o contexto de Jesus, principalmente para a origem geográfica e social de Jesus. E como eu disse, o Pagola ele bate muito nessa tecla, né? E nós vimos isso no último curso, que Jesus era um galileu, e isso não pode ser deixado passar despercebido, porque quando nós vamos fazer uma leitura contextualizada, isso muda a forma como nós enxergamos o texto. Por quê? A Galileia era uma região desprezada. A Galileia, ali para os judeus mais ortodoxos, era visto como algo marginalizado, como algo excluído, especialmente para quem era dos grandes centros ali de Jerusalém. Os galileus
e todos ali da região eram vistos como ignorantes, eram vistos como impuros, e até mesmo a sua fé, a fé dessas pessoas, era colocada em xeque. E isso aparece de maneira muito evidente nos textos bíblicos. Quando a gente pega, por exemplo, Mateus 21, Jesus ele é identificado como o profeta de Nazaré da Galileia, né, de forma pejorativa. Isso não é uma informação neutra no texto, ela carrega, de certa forma, um peso social. Em algum momento, alguém vai dizer: olha, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Nazaré, como nós vimos, era um povoado da região da Galileia. Então, ser galileu significava estar à margem da religião oficial. Significava você viver ali uma espiritualidade de segunda linha, né? Só para exemplificar aqui. Porque vivia distante do centro do poder, vivia distante ali do templo, da formação rigorosa da lei, dos grandes ali é, centros de teologia. Então, para essas pessoas que viviam marginalizadas, elas carregavam um estigma de insuficiência religiosa. A fé deles era sempre visto como algo não oficial, só para que nós possamos compreender melhor isso. Mas o mais significativo é que Jesus ele não apenas nasce nesse contexto, mas ele assume isso de forma consciente. Porque quando ele é batizado por João, o Batista, né, na Judéia, o que que ele faz? Ele retorna para Galiléia. E ali ele vai fazer o centro da sua missão. E o texto de Lucas 14 enfatiza isso, porque afirma que ele volta no poder do Espírito. Né? O Espírito aqui com um E maiúsculo. Então, no poder do Espírito Santo, ele volta para Galiléia. Então não é por acaso. Existe uma intencionalidade de Jesus em fazer isso. Existe uma intencionalidade de Jesus em voltar para Galiléia. Ele podia muito bem ter escolhido ficar em Jerusalém, né, para que o seu ministério tivesse uma maior notoriedade, para que ele estivesse ali mais perto do centro do poder religioso, onde estava o templo, os sacerdotes, os doutores da lei. Jesus ele podia muito bem ter buscado reconhecimento, influência, uma certa legitimidade institucional, mas Jesus não faz. Qual que é a escolha de Jesus? Eu vou voltar para Galiléia. Eu vou voltar ali para periferia, né? E mais do que isso, ele não apenas permanece na Galileia, mas ele se mistura com aqueles que estavam mais abaixo ainda da escala social e religiosa. Um exemplo disso são os seus discípulos. O que Jesus chama para inicialmente para ser os seus discípulos? Pescadores, pessoas iletradas. Jesus, ele não, quando ele começa a montar ali o seu corpo de discípulos, dos 12, ele não escolhe escribas, ele não escolhe fariseus, ele não escolhe especialistas da lei. Quem ele escolhe? Trabalhadores comuns, pessoas sem um prestígio religioso. Outro exemplo marcante é quando ele se aproxima ali dos chamados povos da terra, né, dos camponeses. Em João 7, os fariseus, ao olhar para os camponeses, eles vão falar: essas pessoas são ignorantes da lei, essas pessoas elas não conhecem a lei. Né? E essa multidão, eles dizem que é uma multidão maldita. E é exatamente essa multidão que, para os mestres da lei, para os fariseus, que eram vistas de forma negativa, que Jesus se aproxima. Essas pessoas simples, essas pessoas iletradas, que seguem a Jesus e que Jesus acolhe. E Jesus não apenas acolhe, mas Jesus ensina eles com compaixão. O texto de Marcos diz que, vendo a multidão, Jesus teve compaixão deles. Por quê? Porque eles andavam como ovelhas sem pastor. E essa multidão, ela vai aparecer aonde? Lá no Sermão do Monte também. E Jesus faz o que com essas pessoas? Eles não só acolhem, mas ele também vai alimentar elas posteriormente. Então, em linhas gerais, os seguidores de Jesus, eles eram, na sua grande maioria, pessoas de baixa reputação,
pessoas muitas vezes difamadas. Isso se confirma quando os próprios fariseus acusam Jesus. Eles vão falar: "Ó, gente, como pode esse homem, ele recebe pecadores e come com eles?" Para os religiosos, isso era algo assim surreal. Era motivo de escândalo para a religião oficial, mas Jesus pega e torna isso uma prática central na vida dele. Então a conclusão é: Jesus assume uma, uma verdadeira conduta desviada no sentido de que é, do padrão para a época, não no sentido moral, mas no sentido social e religioso. Ele não se encaixa no modelo ali da religião tradicional. A autoridade de Jesus não vem da instituição, não é institucionalizada, mas é com a sua própria vida. O ensino de Jesus não nasce de grandes centros de poder, mas nasce da onde? Das margens, da periferia. A sua prática não reforça as fronteiras, mas Jesus rompe com essa lógica. E é justamente a partir dessa lógica que ele essa lógica da exclusão, essa lógica da polarização, né, divisão do reino de Deus, que tudo que Jesus faz e tudo que Jesus diz começa a fazer sentido. E tendo isso em mente, a gente pode caminhar para um ponto-chave na leitura do Castilho, que é: não basta perguntar com quem Jesus está, é preciso entender a partir de onde ele enxerga e interpreta a realidade. Por isso, quando nós lemos os evangelhos, nós precisamos ter em mente esse contexto de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que eu ouvi um barulho aqui de microfone. Não? Deixa eu ver vocês aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Fiquem à vontade, por favor. Eu sempre digo que o silêncio, ele diz, pode continuar. Ok, eu tô vendo agora os joinhas de vocês. Bom, então, partindo aqui, a partir de onde Jesus ensinou, né, que é o terceiro tópico que o Castilho vai trabalhar. Então, só retomando, a questão que quando nós vamos ler os evangelhos, nós precisamos ter em mente o contexto de Jesus. E, novamente, se você não fez o curso do ano passado, do Pagola, vai lá no canal do YouTube, reforça essas aulas. Se você fez também quiser lembrar, é sempre bom, porque o Pagola ele vai trabalhar muito nesse contexto histórico de Jesus, né? Um contexto periférico, um contexto de onde Jesus cresce, de onde Jesus fala, de onde nasce a mensagem de Jesus, né? E isso aparece claramente nos evangelhos. Quando Jesus, por exemplo, proclama as bem-aventuranças, ele não vai dizer: olha, bem-aventurados os bem-sucedidos, ou bem-aventurados os reconhecidos religiosamente, os teólogos. Pelo contrário, o que que ele vai dizer? Bem-aventurados os pobres, os humildes de coração. E essa não é apenas uma frase espiritual, um jargão. É uma tomada de posição de Jesus. É a visão de quem fala a partir daqueles que sofrem, a Eu só partir daquele que vou viveu interromper um isso. pouquinho. Por favor, Desculpa. pode falar, Jaque. É a Marise está lá no grupo falando que não está conseguindo entrar. Aí eu não sei se é problema da internet Ai, dela ou porque não foi aceito. Perdão. ai, gente, eu acho que é. Aqui eu não preciso aprovar nada, eu acho que é. Provavelmente deve ser a internet dela, deixa eu ver. Ah, creio que é a internet. Eu acho que é. Para vocês, a minha fala tá normal. O vídeo tá funcionando normal. Ah, então eu acho que pode ser problema com ela, porque aqui hoje eu não preciso aprovar ninguém. Então provavelmente deve ser lá da parte. Ah, ela conseguiu entrar. Aparecendo a Marise aí agora. Agora a Marise apareceu aqui agora. Marise, nos ouve bem? E eu acho que ela travou. Marise, nos ouve? Bom.
eu vou continuar aqui, e qualquer coisa a gente, se for um problema com a minha internet ou com alguma coisa que eu estou projetando Entendendo, aqui, mas vocês. não consigo fazer mais nada. Estou Ah, ouvindo conseguiu. sim. Estou Ah, que vendo bom, você Marise. só. Mas eu acho que eu não estou conseguindo pôr a minha imagem nem nada, mas estou no celular agora. Mas vou assistir a aula. Ah, Mas tá dá bom, para te que ver, bom que você Marise. voltou. É, a gente está te vendo, Marise. Nossa, eu não estou me vendo aqui de jeito nenhum, mas tudo bem. Vira para o ladinho a tela assim, ó, que aí você consegue se Tá ver bom. Consegui. no celular. Ah, e agora. Ah, tá. Ai, É, estou É, no porque celular. a primeira aba do celular só aparece o Gustavo e o slide dele. Aí você passa para o lado, você consegue ver todo mundo. é verdade. Do Ah, celular é então diferente a Gente, visualização. nunca assisti pelo celular, então estou meio é isso perdida. mesmo. Mas Ai, que eu estou bom. ouvindo a aula, estou Tá bom, ouvindo. Marise. Bom que que bom que você Obrigada. voltou. Qualquer coisa, vocês. Nada, que isso, fica tranquila. Bom, então retomando, a questão é, o Jesus ele toma os seus ensinamentos a partir de quem tem a vivência, a partir do seu contexto, né, que eu estava falando, a partir da sua vivência social. Então, isso faz muito sentido para nós, porque quando Jesus vê o comércio ali em frente ao templo, naquela passagem tão conhecida por nós, Jesus vê as pessoas ali sendo as pessoas se aproveitando dos mais pobres, ele se ira. Porque a questão aqui é bom a gente contextualizar para fazer sentido. O comércio no templo em si não era totalmente legítimo, porque as pessoas vinham de longe e precisavam ali comprar animais para sacrifício, né, para fazer os seus sacrifícios de adoração, pecados, enfim, ali a gente tem que voltar para o texto de Levítico e ver todos os tipos de sacrifício. Mas o problema não era a existência do comércio, era o que o comércio tinha se tornado. Embora o texto bíblico não detalhe preços, né, mas há fortes indícios históricos de que naquele momento estava havendo abusos econômicos, uma certa inflação do preço dos animais, e eles estavam sendo vendidos para ganhar muito lucro em cima dos fiéis. Ou seja, o que deveria facilitar a vida religiosa dos pobres acabava se tornando um peso ainda maior. E era exatamente o que Jesus critica, né? Jesus vai falar, olha, vocês estão amarrando fardos pesados e colocando sobre os ombros dos outros. Então, naquele momento de desabafo, né, quando Jesus se ira ali, derruba as mesas dos comerciantes, dos cambistas, ele está denunciando um sistema religioso que havia se transformado em mecanismo de exploração. Era uma religião que explorava a fé dos mais necessitados. A fé, ela havia, nesse contexto, havia se tornado um mecanismo de lucro. Deus estava sendo mediada por dinheiro. Então, se eu não tivesse condição de comprar o meu animal para sacrifício, eu não poderia me aproximar de Deus. Eu não poderia ter meus pecados perdoados. E principalmente, a distorção do propósito do templo. O que era para ser uma casa de oração, o que estava virando? Um mercado religioso. Outro exemplo que deixa Jesus irado, vamos dizer assim, com essa questão financeira, é a oferta da viúva pobre em Marcos 12. Enquanto ali os ricos dão grandes quantias, Jesus chama atenção para quem? Para uma mulher que oferece duas pequenas moedas. Do ponto de vista institucional, a contribuição daquela mulher é insignificante. Só que do ponto de vista de Jesus, ela deu tudo o que tinha. E aqui, mais uma vez, o critério muda. O critério muda conforme o lugar de onde se olha. Então, essa é a importância de nós entendermos o porquê que Jesus se enfatiza que Jesus veio da Galileia. Porque da Galileia via-se o custo da religião, via-se como a lei era pesada, como aparece quando Jesus critica ali os fariseus por essa questão dos fardos pesados sobre os outros, a inclusão dos impuros, como no caso dos leprosos. E Jesus, em vez de se afastar, o que Jesus faz? Ele se aproxima dessas pessoas.
Jesus toca, Jesus cura, Jesus liberta. E a indiferença aos pobres ele denuncia quando ele afirma: olha, eu quero misericórdia, não sacrifício. Né? E aqui ele está citando um texto bíblico do Antigo Testamento. Portanto, o lugar social de Jesus ele acaba condicionando a mensagem dele. Não é neutra. Porque Jesus ele está tomando o lado dos que sofrem com a religião, com esse fardo pesado que a religião colocava sobre as pessoas. E isso se expressa de forma ainda mais radical na sua prática cotidiana. O que que ele faz? Ele se deixa tocar por uma mulher que era considerada impura. Ele janta com cobradores de impostos. Isso para o judeu era traição. Ele permite que uma pecadora lhe lave ali os seus pés com lágrimas. E em todos esses episódios, o que está em jogo não é uma compaixão individual, uma história bonitinha para comover, mas é uma reconfiguração do olhar religioso. E esse é um ponto de crítica para o Castilho, que ele vai dizer que isso que nós falamos, muitas cristologias, muitos estudos sobre Jesus ignoram, que é essa perspectiva do necessitado, essa perspectiva dos marginalizados não é um detalhe, é uma condição de possibilidade para a compreensão do evangelho. Porque sem esse lugar de onde Jesus fala, sem nós entendermos esse contexto de vida de Jesus, nós acabamos transformando a mensagem dele em algo abstrato, algo que não faz muito sentido. Só que quando nós temos essa compreensão, a mensagem ela se torna mais forte, mais poderosa, começa a fazer muito mais sentido de um Jesus, que é Deus também, que ele sente a dor da vida concreta, da vida real, daqueles que sabe, é um Deus, é um Jesus que sabe o que é sofrer. E esse risco, de certa forma, ele se torna ainda mais evidente em nossos dias. Por quê? Quando a gente ir para a internet, né? Ou, sei lá, ver YouTube ou ligar a TV, a gente vê que nós vivemos um tempo que é muito marcado pela lógica do sucesso, principalmente aplicado ao contexto religioso, no qual muitas vezes a bênção de Deus ela é medida por qual critério? Critério de prosperidade, critério de ascensão social. E a fé, ela passa a ser interpretada como sinal de êxito e Deus como garantia de realização material. É como se, poxa, se eu tenho uma vida próspera financeira é porque Deus me abençoa. Se eu não estou com uma vida próspera financeira é porque eu estou em pecado. Alguma coisa está errado. E a gente acaba entrando na lógica desse sistema perverso, né? E principalmente nocivo, que é a teologia da prosperidade. E nesse cenário, o evangelho é totalmente pervertido, o evangelho é invertido, porque acaba deixando de ser uma boa notícia e torna-se uma validação dos bem-sucedidos. E é justamente aqui que a reflexão do Castilho, ela se torna ainda mais provocativa. O lugar de onde se fala não apenas condiciona a forma de ver, mas ela também ela determina o conteúdo daquilo que se ensina. E o Castilho, então, ele começa a explicar: olha, se Jesus ensina a partir de baixo, então tem essa vivência, vamos dizer assim, pode entender o que ele quer dizer. E eu sempre digo algo que faz muito sentido nisso, né? Gente simples não é gente ignorante. Os sábios entendidos daquela época ali, os teólogos, os doutores da lei, se nós lermos os textos bíblicos, eles não entendiam muitas vezes o que Jesus estavam dizendo. Por quê? Por soberba, por um olhar altivo, né? Por pensar que eles tinham muito mais conhecimento da religião do que o próprio Jesus. E isso não é uma suposição, é algo que basta nós olharmos para alguns textos.
Porque enquanto os especialistas da lei questionam, duvidam e rejeitam Jesus, são justamente os simples que o reconhecem. Um exemplo claro é quando os fariseus eles discutem e eles se escandalizam com Jesus, enquanto o texto de Marcos 12, eu não coloquei no slide, o texto de Marcos 12 diz que o povo comum ouvia ele com alegria. E quem era esse povo? Eram os pescadores da Galiléia que deixaram tudo para segui-lo. Aquelas pessoas que não tinham a formação teológica, mas aquelas pessoas elas tinham amor no coração, elas queimavam por conhecer mais desse Jesus. O outro exemplo, vamos pegar o cego de Bartimeu, por exemplo. Aquele homem não enxergava, aquele homem, ele estava marginalizado à beira do caminho, pedindo esmola. Só que ele enxergava o que muitos não viam. Aquele homem está gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto outros tentavam silenciar ele, e ele insistia, e Jesus ouve a oração dele. Outro exemplo é a mulher do fluxo de sangue. Para a religião, ela era considerada alguém impura, alguém excluída. Lugar na religião oficial, nem pensar, né? Nem poderia frequentar templos. Aquela mulher não tinha um conhecimento vasto, teológico, mas ela entende o essencial, que era o quê? Olha, se eu tocar naquele homem, naquele Galileu, eu serei curada. Aquela mulher, ela tem fé, ela tem disposição de exercitar a sua fé. E é justamente essa mulher, que é invisível aos olhos da sociedade, que vai experimentar a salvação. E o que que essas pessoas têm? Apenas humanidade. Elas são simples, elas são seres humanos. Elas não têm bens, elas não têm orgulhos, elas não têm altivez, elas não têm influência, elas não têm poder. Elas não têm um conhecimento teológico para se gabar. Elas são os que, para a religião, para os mestres da lei, eram considerados ninguém. E é justamente nessa nudez humana que Deus se revela. E essa é a lógica do reino. E é isso que faz com que o reino vire de ponta cabeça quando Jesus vem. Porque o menos é mais. O líder agora é servo. O pobre é rico. O fraco é forte. Então, enquanto a religião oficial ela tende a privilegiar os que sabem, os que têm autoridade, os que dominam o seu discurso, que têm um discurso eloquente, que têm um conhecimento filosófico, Jesus vem e ele inverte essa lógica. O Nicodemos, mestre em Israel. Mas Jesus fala: olha, você tem que nascer de novo, querido. Ele fala: como assim, gente? Que estranho esse negócio de nascer de novo. Aí a gente pega a mulher samaritana. Jesus fala: olha, se você crê em mim, fluirão do seu interior rios de águas vivas. Aquela mulher que não tinha conhecimento, que não tinha, era marginalizada, que estava ali naquele momento ali pegando água, porque não queria ser vista por outras pessoas, mas ela consegue captar algo essencial. E ela sai para anunciar a mensagem de Jesus. Ela sai para anunciar ali as boas novas. Então, nessa lógica, entender Jesus não é uma questão de erudição, de dominar o conhecimento teológico, de dominar a sistematização de Deus, mas é a lógica de entender a vida. Quem vive como Jesus, nessa abertura ao outro, na disposição de amar e não de excluir, é quem realmente conhece Jesus. E o Castilho ele faz isso de uma forma tão brilhante. Eu não sei se vocês têm acompanhado a leitura dos capítulos, mas ele usa essa reflexão para criticar, para cutucar, vamos dizer assim, a teologia acadêmica, que muitas vezes ela acaba complicando o evangelho com conceitos abstratos, conceitos difíceis. E de fato, isso já aparece no próprio comportamento de Jesus. Porque ele não escreve tratados. Jesus ele não escreve um texto ali que está registrado. Jesus ele não funda escolas formais, ele não sistematiza doutrinas. Mas o que Jesus faz? Ele conta parábolas simples, como a parábola do bom samaritano, que qualquer pessoa pode compreender, mas que uma história simples que toca quem ouve, que muda a vida de quem ouve. E o que os sábios
daquela época os religiosos não entendem é que o reino de Deus não é uma doutrina a ser dominada, não é algo a ser decorado, mas é uma forma de viver. O evangelho é a vida, é no dia a dia, é no trabalho, é na escola, é na rua, é na vizinhança, é na minha casa, na minha família. E essa forma de viver, ela só é acessível a quem está disposto a se entregar, a se despir, a deixar o orgulho de lado, a deixar esse controle de poder, essa ânsia por poder de lado e assumir uma vida de humildade, assim como Jesus. Porque, principalmente no olhar do Castilho, quando ele vai trabalhar isso, todo esse conhecimento teológico, todo esse saber da religião, ele tem que produzir uma vida que se assemelha de Jesus. Eu costumo dizer que toda teologia ela tem que ser palatável. Toda boa teologia ela tem que produzir transformação de vida. E era isso talvez que incomodasse a Jesus, porque todo o conhecimento dos fariseus, dos mestres da lei, estavam sendo utilizados ali só para mostrar conhecimento, para talvez ter um prestígio, para talvez ter um cargo, e não para colher. Todo o conhecimento daqueles homens não era para produzir vida. E nesse ponto, Jesus começa a entrar em choque com a religião. Jesus ele entra em confronto com a religião. Isso aparece de forma muito clara nos evangelhos. Jesus ele se choca com quem? Com as autoridades religiosas. E não é por causa de detalhes simples, mas por questões que ele considerava questões centrais da prática da religião. E novamente a gente poderia usar aquele exemplo do homem que foi curado no sábado, mas aqui no slide eu trago outro exemplo que é quando os discípulos colhem espigas para comer, e os fariseus vendo isso, falam, gente, como assim? Esses homens estão colhendo no sábado, eles estão violando a lei. E a resposta de Jesus, ela é, é assustadora, ela é traumatizante para aqueles religiosos. Ele vai dizer, olha, o sábado ele foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Novamente, aqui Jesus ele inverte a lógica religiosa, porque a norma ela deixa de ser absoluta, a norma ela deixa de ser algo que precisa ser cumprido literal. E Jesus pega, peraí, é a vida humana que precisa estar acima de toda lei, né? E a vida humana passa a ser o critério. Em Marcos 7, eu também trago aqui que a pureza, o impuro vem do coração e não das regras. Jesus ele critica diretamente os fariseus por colocarem tradições humanas acima da vida concreta também. Ele está dizendo: olha, não é o que entra no homem que torna impuro, mas é o que sai dele, que sai do seu coração, que sai da sua boca. E com isso, gente, ele destabiliza todo um sistema que era baseado em separações entre puro e impuro. É uma lógica dualista. E ele começa a quebrar essa lógica de divisão do reino, essa polarização entre nós e eles. Então, quando ele quebra todo o comércio lá do templo, que nós dissemos, Jesus ele não está apenas denunciando os abusos pontuais, ele está questionando o próprio modo como as pessoas estavam vivendo a religião. Ele está dizendo, gente, tá tudo errado. Aí o Castilho ele traz um exemplo tão incrível que é o exemplo de Estevão, em Atos 6 e 7, o Estevão vai ser morto após afirmar que Deus não habita em templo feitos por mãos humanas. E essa crítica ele retoma e radicaliza a postura do próprio Jesus, mais uma vez ali provocando uma rejeição violenta dos religiosos. O texto de Atos diz que Estevão estava cheio da graça, Estevão ali estava cheio do poder de Deus, que Estevão fazia prodígios, Estevão estava realizando sinais ali, maravilhas entre o povo. Só que parece, gente, que o mal do religioso é ver o povo feliz, né? É ver o povo sendo abençoado. E o que eles fazem? Se levantam contra o Estevão e assassinam ele. E o ponto central para o Castilho é
que durante o tempo em que Jesus esteve aqui, Jesus ele não operava segundo essa lógica de divisão. Jesus ele não estava fazendo divisões doutrinárias entre os seus discípulos, fazendo hierarquia. Todo mundo estava sentado à mesa, compartilhando do pão. Não importa quem era, não importa o cargo, não importa o que fazia. Jesus, e quando Jesus estava sentado com eles, ele não estava ensinando um sistema religioso complexo, teologia sistemática. Jesus estava ensinando a lógica do amor. E os seus seguidores, os seus discípulos, eles eram unidos por uma prática de vida. Não era por um conjunto de definições. Olha, eu faço isso, então eu sou seguidor de Jesus. Eu compro tal situação, então eu posso dizer que eu sou seguidor de Jesus. Não era por questões morais ou questões litúrgicas. Eu vou para a igreja todo domingo, eu sou seguidor de Jesus. Não, a lógica era: vocês vivem como eu, então vocês podem dizer que são seguidores de Jesus. E isso fica evidente quando os discípulos lá, o Tiago e o João, os irmãos, eles chegam perto de Jesus e dizem: Olha, Senhor, quando o Senhor se assentar ao seu trono, tudo bem eu ficar à sua direita e o meu irmão à sua esquerda? Jesus, eu fico imaginando Jesus, tipo, cara, vocês não entenderam nada. Vocês não sabem o que estão pedindo. E Jesus responde: Olha, se vocês quiserem ser importantes, que vocês sirvam os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Então, o Castilho, ele evidencia muito isso nesse capítulo. Ele quer mostrar que Jesus ele propõe algo mais radical. Jesus ele propõe uma religiosidade centrada no ser humano, no servir, no amor. E é justamente isso que coloca Jesus em rota de colisão com a religião. E principalmente com todos aqueles que queriam manter esse sistema. Porque quando a vida humana ela se torna critério último, toda estrutura que sustenta no controle, né, nessa questão de exclusão ou no privilégio religioso, ele começa a ruir. Porque, no fim, o conflito de Jesus não é contra a religião em si, vamos dizer assim, mas é contra uma forma dessa institucionalização que as pessoas usavam para falar de Deus, ela desumanizava os seres humanos. E é por isso que o Castilho ele trabalha e enfatiza tanto esse lado humano de Jesus. E esse lado humano de Jesus, como nós vimos lá na aula 2, é o que conduz ele para a cruz. É o que leva Jesus para a cruz. Então, partindo para a reta final aqui, basicamente o que fica evidente, né, pelo menos ao meu ver, ao ler esse capítulo, é que para o Castilho o projeto de Jesus tem o seu centro no ser humano, né? No humano, em Jesus ser um ser humano, né? Na pessoa de Jesus, na fragilidade, na relação que ele tinha com todos. As religiões ali, como normas, como leis, elas dividem, elas separam, elas geram intolerância, elas geram violência. Só que quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, ele tem uma lógica contrária, porque o Evangelho ele não separa, ele une. O Evangelho ele não exclui, ele acolhe. O Evangelho de Jesus ele compreende, ele tolera. E toda vez que existe essa tentativa de colocar esse lado humano de Jesus, esse lado divino de Jesus acima do humano, para o Castilho, alguém vai ser excluído. Porque alguém vai ser considerado impuro, alguém vai ser deixado do lado de fora. E talvez a ironia mais dura, né, da história cristã ao longo desses anos é que, em nome de Jesus, muitas vezes nós fizemos e ainda estamos fazendo exatamente o oposto do que Jesus viveu. Aqueles que mais falam em nome de Deus, basta a gente olhar nas redes sociais, por vezes
são os que menos o conhecem. Aqueles que defendem e de maneira fundamentalista, com unhas e dentes, a pureza da fé, não raramente são os que mais se afastam da compaixão de Jesus. E aqui talvez esteja o ponto mais perturbador, que os maiores inimigos do evangelho não estão fora da religião. Os maiores inimigos do evangelho muitas vezes estão dentro dela e comandando instituições. Então, nessa lógica do Castilho, no fim das contas, a pergunta não é se nós acreditamos em Deus. A pergunta é: quando eu estou falando de Deus, de que Deus nós estamos falando? Será que é o Deus revelado em Jesus? Porque quando eu olho para as Escrituras, o Deus revelado por Jesus não é mais aquele Deus distante, o Deus que é protegido pelas instituições, o Deus intocável, o Deus ah, que é inacessível para o homem. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo o Deus que se humaniza, o Deus que se aproxima, o Deus que conhece a minha dor, porque ele também viveu a dor. É o Deus que se identifica com os últimos, com os marginalizados. Por quê? Porque ele também foi marginalizado. E esse Deus, ele não se conhece, como dizem, apenas por definição, por conceitos teológicos, mas esse Deus, e eu encerro aqui, ele se conhece por imitação. E o próprio Jesus ele deixa isso bem claro em João 13:35. Ele vai dizer: Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. E aqui é a vida prática, não é mais conhecimento teológico. É a vida nua e crua como ela é. É assim que a gente distingue os seguidores de Jesus, aqueles que refletem o comportamento de Cristo com a vida, e não com o conhecimento sistematizado, ou conhecimento filosófico, ou diplomas, enfim. A gente conhece o seguidor de Jesus, segundo o próprio Jesus, se nós tivermos amor uns aos outros e nós refletirmos a vida de Jesus. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Por hoje, acho que a gente acabou um pouco mais cedo. Deixa eu ver que horas são. 9 horas. Bom, acabamos 30 minutos mais cedo. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma reclamação? Lembrando que os slides eu passo para vocês depois, tá? Só me lembrem sempre que minha memória é curta. Reclamação sempre. Sempre, eu Acabou, sempre. acabou, acabou, não é para acabar. Maravilhosa aula, meu Deus. Amém, gente. Alguma E dúvida? Alguém quer acrescentar? Fiquem à vontade, gente. Gustavo, eu sei que a gente, o trem partiu, mas eu fiquei parado ali na estação dessa ideia de que o lugar da onde que a gente está, onde os nossos pés pisam é a partir da onde a gente enxerga as coisas, enxerga o mundo, e o Uhum, Castilho coloca isso no texto, né, que a partir dos de baixo, dos pequenos e dos últimos é que se pode sim. sintonizar com Jesus. A minha angústia é o que que a gente faz com essa informação no dia seguinte? O que que a gente faz, por exemplo, com as nossas igrejas? Porque a angústia que eu sinto toda vez que eu vou para o culto é que é, há um incentivo muito grande, e voltando a alertar a todos, né? Eu não sou membro da IBQ, então talvez para vocês a realidade Uhum, seja um pouco diferente, mas a partir do solo de comunidade que eu piso, o incentivo uhum, é quase sempre uma relação direta entre você e Deus. Não é uma relação uhum, de uma comunidade com Deus ou de você com seu próximo, mas é uma relação sempre com você e o seu Deus. Então, é uma relação individual, individualista,
as pessoas Uhum. vão para o culto de manhã e voltam para suas casas. E aí passa toda semana, a gente volta para a mesma rotina de ir para o culto. O discurso é sempre isso, vamos buscar a presença de Deus, e buscar a presença de Deus significa ir ao culto, estar no culto. Eu falei, mas desde quando que a gente saiu da presença de Deus? E a minha questão é, estamos fadados a só esperar esse grão de mostarda que Jesus citou em relação ao reino de Deus só na pós-vida? Porque me parece que essa perspectiva que Jesus aponta o próprio Castilho coloca no texto, que é uma perspectiva alternativa. Uhum. Alternativa a um centro hegemônico, ao centro hegemônico de Jerusalém. Sim. E me parece que a gente sempre está nesse processo, né? Porque se a gente for ver a maioria do povo, por exemplo, olhando a realidade brasileira, tem buscado muito mais a teologia da prosperidade do que aquilo Uhum. que nós temos apontado como perspectiva, ou pelo menos tentamos apontar como perspectiva. É, Uhum. é isso mesmo? Então a gente tem que se resignar a isso, a gente vai fazer os nossos projetos, vamos tentar ajudar e tal, mas vai ser sempre num grãozinho de mostarda e quem sabe no após-vida isso se torne aquela árvore frondosa que os pássaros conseguem descansar e tudo mais. Né, porque aí eu fico um pouco mais conformado, né? Mas eu não consigo. Aham. Olhando a realidade humana, uma certa feita eu estava conversando com umas pessoas muito queridas, um amigo meu, e aí eu tava conversando sobre aquela polêmica lá da música lá do Huawei e tal, e não sei o quê. Aí Uhum. eu até brinquei assim, falei, né, eu acho que tá tudo resolvido no nosso país, né, que acho que nos dá tempo pra gente ficar discutindo essas futilidades, né? Se a Huawei faz sentido, se não faz, se é evangélico, se não é, se não sei o quê. Aí eu falei, né, tá tudo certo, né? Tá tudo resolvido, as pessoas estão bem de vida, não tem miséria, não tem pobreza, não tem problema nenhum, então dá tempo de sobra para a gente discutir o Huawei. Aí eu Uhum. falei, eu acho que o papel da igreja deveria ser muito mais do que isso. Aí, de repente, aquele silêncio, aí todo mundo vira assim, mas qual que é o papel da igreja? É. Aí falei, gente, para mim teria que ser mais ou menos isso, de ajudar o pobre, o necessitado, não sei o que e tal. Aí me apontaram e falaram, mas isso é socialismo. Aí eu falei, gente, então É, para. sempre faz Então isso, né? aí eu fico me perguntando, e aí, o que que a gente faz com toda essa informação? O que que a gente constrói? E É... eu tô lendo, para aumentar minha angústia, eu tô lendo um Aham. livro aqui que é Por uma Fé Encarnada, uma introdução ao protestantismo do Brasil. E aí a Aham. gente olha essa perspectiva, assim, de um, digamos, colocar nesses termos, né, de um evangelho social, é uma perspectiva minoritária, né? Sim. Comparado com o que representa o centro hegemônico. Então, sempre tem essa angústia, essa coisa dentro de mim, né? Eu acho que o que você coloca, Paulo, faz total sentido, porque talvez seja a realidade de. Bom, eu sou economista, não posso dizer um número cravado, porque eu vou estar traindo meus próprios princípios, de, por exemplo, dizer 80% da igreja brasileira, mas talvez seja a realidade da maioria das igrejas protestantes, né? Até porque eu não sei se eu posso dizer, um dos pontos chaves do protestantismo é essa individualização da fé, né? É essa ênfase no indivíduo, né? A pessoa, ela paga pelos seus próprios pecados, é o indivíduo e Deus, é ela e Deus, é essa busca. Talvez a frase que exemplifica o que eu quero dizer é: a salvação é individual, é o que a gente ouve em todos os lugares. E, e talvez como colocar isso em prática. Poxa, eu digo isso olhando para a IBQ, tá? E aqui não é nenhuma propaganda institucional, mas é ir na contramão, é tentar ir na contramão dessa lógica, né? Desse sistema que a, a teologia da prosperidade, essa lógica que o sistema que nós vivemos, o sistema tenta impor sobre nós, que é essa ênfase no indivíduo, mas quando nós olhamos para a Escritura, é
o cristianismo é comunitário. Ele cresce, se expande a partir é o partir o pão ali, uns ajudando os outros, e o texto diz que quem dava o crescimento era quem? Era Deus. A partir dessa lógica de comunhão. Poxa, aqui, eu vou trazer o exemplo aqui da nossa comunidade mais uma vez. Aqui, a gente não tem só os cultos comunitários, a gente tem os trabalhos na igreja ao longo da semana, né? Mas a gente tem os PGs, né? Os pequenos grupos, que trabalha muito nessa lógica da comunhão, de compartilhar. Não é só ensino, né? Vamos dizer assim, um ensino teológico, um ensino bíblico, é o compartilhar a dor. Ali é o momento onde é óbvio que no culto público eu não vou poder parar a pregação do pastor André e falar, olha, não concordo, estou com dificuldades nisso, mas é nesse partir o pão, é na comunhão, é nesses pequenos grupos onde eu posso dizer as minhas dificuldades, onde eu posso dizer a dor que eu estou enfrentando. O pastor André, ele sempre enfatiza, né, essa lógica, ele diz que a lógica da IBQ, ela enche uma Kombi, querendo fazer um contraste com o evangelho que é vendido fora, né, da nossa instituição religiosa, né, da nossa denominação. Mas o que eu diria para você, eu infelizmente eu não tenho uma solução, poxa, faça isso ou faça aquilo, né, mas o que eu posso dizer é viva você o evangelho da medida que você acha certo, né? Que você, talvez, por exemplo, você fazendo os cursos aqui com a gente, talvez isso abra sua mente e, de certa forma, compartilhe isso, né? Compartilhe isso que você tanto acredita, né? Essa comunhão. Igreja, as pessoas. E se você está lendo esse livro, né, do Protestantismo no Brasil, você vai ver que a lógica da igreja ao longo da história, principalmente aqui no Brasil, institucionalizada a partir do século XX, com a chegada do pentecostalismo, é o denominacionalismo, é o CNPJ. Igreja para as pessoas é o quê? É o CNPJ. A minha igreja é a IBQ, a Igreja Batista de Itaúna. A igreja do Paulo é outra. Ela não é igreja, não é a mesma igreja que a minha. Então ele não é meu irmão, né? Dependendo da instituição religiosa, essa é a lógica. O Paulo, ele não é meu irmão. E peraí, se o Paulo hoje ele tá na IBQ e amanhã sair, eu nem olho mais na cara dele. Ele nem deixou, meio que desvirtuou, foi pra, sabe? Essa é a lógica das pessoas, é a lógica da denominação, denominacionalismo. Mas a lógica de Jesus sobre igreja o ajuntamento de pessoas. Não tem CNPJ, não tem denominacionalismo na lógica do reino. É isso aqui, a gente está sendo igreja aqui. Não tem divisão. E a gente vai aprendendo uns com os outros. A questão é como a gente vive isso, é a vida, Paulo. É no dia a dia. Onde eu estiver, eu tenho que fazer a diferença aí. E eu espero que as pessoas vejam isso em mim e mudem. E infelizmente, quando a gente fala dessa questão de comunhão, de partir o pão, dessa lógica de viver como Jesus vivia, olhando para os marginalizados, devido à polarização que nós vivemos no nosso país hoje, acaba entrando numa questão política. Porque o problema está no coração das pessoas. Não, a maldade já penetrou, já enraizou. Então tudo entra numa questão ideológica política. Então se eu falo, sei lá, de que eu tenho que ajudar o necessitado na igreja, eu sou socialista. Se eu falo que eu tenho que dar um curso para empresários, sei lá, para MEI, é porque eu sou capitalista. Tudo entra numa lógica ideológica política. E sabe quem perde isso? O reino de Deus. Quem perde isso somos nós que queremos viver a comunhão de Jesus Cristo. A gente só quer viver o nosso mestre nos ensinou, mas infelizmente pela perversão do evangelho, pela polarização que nós vivemos hoje, a gente acaba caindo nessa lógica dualista, nessa lógica de bem e mal, esquerda e direita, né? Enfim, isso talvez se o que eu for para dizer algo para você, eu falo, viva a vida, Paulo, viva o evangelho onde você estiver, na sua igreja, você vai fazer a diferença. E através dessa diferença, desse grão de mostarda,
algum momento as coisas vão melhorar. Gi, pode falar? Oi. Olha, isso que o Paulo falou reflete muito, muito, muito no que eu vivi, tá? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu fazia parte de uma igreja que não muito fechada, né? Essa teoria da prosperidade era muito presente, era muito difícil. Eu era líder de jovens e também fazia parte das lideradas da pastora, então eu tinha, na época, 3 células de jovens e 2 de mulheres. E como líder, a gente tem que ter uma postura de líder, né? Essa questão de ser os maiores e que, na verdade, a Bíblia diz que a gente ser o menor. E uma vez eu me lembro que um pastor disse para mim que a minha postura era errada em querer servir tanto e querer fazer parte de ações sociais e estar na rua e fazer evangelismo e cuidar de marmita para morador de rua e essas questões todas, e que não era o meu lugar. Cada um tinha o seu lugar dentro da igreja. Isso me fez tão mal, me fez tão mal, tão mal, tão mal, e eu acabei saindo da igreja. Saí porque eu sabia que meu lugar não era ali. Hoje eu sou da IBAB já há 14 anos. E acho que as pessoas que conhecem a IBAB sabem a forma com que a IBAB trabalha no social, né? Nunca deu do seu sem nunca ter dado de si, Uhum. né? E eu acho que a nossa visão como cristão, Paulo, é ser luz onde você tá, é ser Sim. sal onde você tá. E se no momento em que Deus tocar e dizer, cara, sai, vai fazer a diferença em outro lugar. Porque não é denominação, não é placa de igreja, não é as pessoas à sua volta que vai fazer a diferença, muito pelo contrário, você é a igreja, né? Você é a luz, você tem que fazer essa diferença. Então, independente de onde você esteja, às vezes eu vejo as pessoas falando dessas questões que é muito político mesmo, é muito política, Uhum. né? Tudo. Ai, você está sendo, agora você é esquerdista, né? A IBAB sofre muito com isso, né? O Ed, ele é atacado todo o tempo por conta disso. E tudo bem. A gente veio para cá para ser atacado mesmo e vai fazer o quê? Se você está fazendo a diferença, você vai ser atacado mesmo. Essa é a verdade. A IBQ tem um trabalho maravilhoso também. Tanto é que eu me identifico muito com a IBQ e eu estou aqui exatamente por conta disso. Porque se fosse um outro tipo de ideologia, um outro tipo de ministração, eu acho que eu não conseguiria fazer parte, porque eu não consigo ouvir. Tem coisas que não dá, porque a liberdade, ela faz isso com a gente, né? A verdadeira liberdade em Cristo, viver em Cristo, é essa a questão. Então, tudo que tem esse tem que é muito difícil, né? A gente não tem que nada a não ser o servir o outro, o servir o próximo, servir aos necessitados, servir as pessoas, fazer a diferença mesmo, independente do que vão falar, a gente tem que fazer essa diferença, a gente tem que ser a igreja, né? E às vezes eu vejo até a Jaque falando algumas questões também sobre essas questões da igreja e eu falo, meu Deus, ainda existe isso, sabe? E é a grande maioria, é uma proporção muito grande ainda. Mas que vocês sejam essa diferença dentro da igreja de vocês. Façam a Uhum. diferença ali. Se Deus deixou vocês ali e vocês estão ali, existe um propósito para todas as coisas, né? A minha Então, é ali que você. estratégia, Então, a faça a minha, a diferença. minha estratégia é justamente essa. Eu fico, todo dia eu me pergunto, o que é que eu estou fazendo aqui? Tem um Mas propósito. eu procuro garimpar, sabe? Quem é que está ali pensando igualzinho a mim, aprendendo as mesmas coisas, bebendo da fonte boa, que não tem coragem? Então, quando eu sinto esse sinal, eu vou me aproximando dessa pessoa.
porque eu já achei algumas. Então, assim, porque se eu me unir com elas nesse mesmo propósito, a gente vai começar. Era uma, agora já é duas, já é três, e a gente vai começar a rebater o ensino errado. Vai Exatamente. começar a tirar crente do comodismo. Uma das pregações mais incríveis que eu ouvi do Ed foi domingo agora, né? Por que que existe tanto crente porcaria? Ele colocou esse título logo de cara. O título Já foi como esse. assim, para provocar mesmo, para tirar a gente do comodismo. E assim como você falou, eu me identifico demais com o EBQ. A Ibabe é gigantesca, né? E tem todo um. Mas a IBQ, eu vejo ela assim, tão. Os membros que eu conheci aqui são tão acolhedores, são tão cuidadosos com a palavra do Senhor, com o jeito como acolhe a gente, como se a gente fosse parte né? E é o meu sonho que a gente não precisa ter nome de igreja, né? Que a gente seja um povo único, falando do mesmo Deus, olhando para o mesmo Deus, para Jesus. Tá aí Eliene, tá lá na Bahia, a irmã dela tá aqui, que é da Ibabe, é a Lu Castro. Hoje está aqui as duas, que é da Ibabe. Eu estou aqui no Jardim Assunção, na Zona Leste, e nós somos todos uma única igreja, olhando para o mesmo lugar. Então, queremos fazer a diferença. Então, Paulo, procura, garimpa, meu filho. Ou então a gente vai ter que sair mesmo daquele lugar, porque se está te gerando tanta angústia assim, aí já não é salutar. Porque eu acho que ir ao templo é para te trazer conforto, alegria, às vezes o incômodo, mas o incômodo da palavra de Deus com Quando não dá você. mais, quando você começa a tentar É, ouvir e aquilo não te faz mais sentido, não. né? Aí fica complicado, porque assim, o que que eu estou fazendo aqui? E É, você sabe, o Gustavo falou até essa questão de estar fora da igreja a qual você faz parte e ser um inimigo. Teve um caso até que na época a pastora disse para mim que se eu saísse da igreja e o meu ex-esposo permanecesse, eu estaria em julgo desigual. Eu falei, eu não estou abandonando a minha fé, muito pelo contrário. Eu estou indo atrás dela para viver o evangelho puro e verdadeiro. Então é isso que eu quero servir. Eu estou aqui para servir, eu quero fazer a diferença onde eu estiver. E se vocês não conseguem entender isso, amém. Mas e eu está preciso perdendo fazer foco, isso. né? Porque ele está tão assim angustiado, ele vê essas coisas, o que ele está aprendendo, e não consegue ouvir. Não sei se posso estar te falando, porque eu já passei por isso. Você não consegue ouvir a palavra. Aquela palavra que é dita pelo pastor não te satisfaz, não te exorta, não Não te faz sentido. alimenta, não faz sentido, e aí, assim, opa, tem alguma coisa errada. Então, eu fico nessa, quando A, eu vou lá, a, eu a- quando eu falo gostando assim do pastor ou não, né? Eu quero quando ouvir eu a falo palavra do assim Senhor. da minha angústia, eu falo no sentido de que às vezes me dá aquela, às vezes não, quase sempre me dá aquela sensação de que não eu o indivíduo, mas eu falo, nós estamos perdendo tempo. Acho que Uhum. nós temos um potencial. Daí eu peguei aquela palavra assim de que Jesus falou para os discípulos: vocês terão condições de fazer coisas maiores do que eu fiz. E eu acho que é isso mesmo. Nós temos um potencial humano para fazer coisas maiores, mas a gente se prende a uma lógica que simplesmente castra essa Mas aí potencialidade, entendeu? tá, Paulo, não É nesse sentido, entendeu? Que eu falo que não me dá para angustia de ver. O Espírito Santo de Deus, ele faz um rebuliço dentro da gente que por mais que a gente tente se calar, flui, sai, explode, entende? Então, assim, não tem como se calar diante da magnitude do poder de Deus. Então, não tem como você se fechar, não tem como você se limitar, não tem como limitar o poder de Deus. A gente nem pode pensar em limitar o poder de Deus na vida de ninguém. Isso para mim tem sido muito verdadeiro e honesto, sabe? A gente tem que ser honesto com isso, em saber que nós não viemos para ficar assim à mercê do que o outro nos ensina. É o Espírito Santo de Deus que está dentro da gente. E ele faz morada, e ele incomoda, e ele quer que a gente vá e faça a verdade, ministre a verdade e entregue essa verdade às pessoas.
Porque tem gente se perdendo aí, e não é só dentro da igreja, é no nosso trabalho, é nos nossos vizinhos, é nos nossos amigos, é mostrar essa diferença, sabe? Essa sede. E o que eu tenho percebido hoje é que aquilo que a palavra diz, os tempos estão de uma forma que o amor das pessoas elas têm se esfriado muito, muito. E se a gente ainda tem essa chama acesa ainda, e que faz a diferença, a gente tem que ir. É o id, então vai, sabe? Vai e faz a sua parte. E aí, essa labaredazinha aí que tá pegando fogo, vai influenciar o outro a pegar fogo também. E aí, vai juntando, daqui a pouco tá um fogareiro. Vai É florescendo, né? Eliane, quer falar? Tá- Eu tô prestando atenção em vocês falando da igreja, e Jesus me colocou, me tirou da igreja, né? Assim, para me colocar em um outro local, em uma associação, que eu vivia ali dentro em uma angústia de ver uma pessoa que queria aquilo ali como se fosse ela a dona, né? E aí foi me colocando ali naquele espaço, eu angustiada com aquilo, angustiada com aquilo, até chegou essa hora que Gisele estava falando, eu explodi. Não quero isso aqui mais dessa forma. E a gente somos nós, não é o eu, e nós vamos mudar essa realidade. E foi briga, apanhei, 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 bati de frente com a pessoa que ninguém conseguia bater, tinha medo, né? E eu cheguei e falei, eu não tenho medo, e vamos para frente. E que a gente está nessa associação já tem muitos anos, e foi uma luta de 2 anos para tirar para essa pessoa afastar, não a gente tirar, né? Ela foi se afastando porque ela viu que não dava mais, e agora a associação está seguindo de uma forma tão diferente, né? Virou uma irmandade dentro da associação de uma forma tão diferente. Então, assim, Deus às vezes nos tira até dos espaços da igreja para você ir brigar longe dali, fora dali, para você levar Jesus para outros lugares. E a gente pode fazer isso. Se a gente tem ali aquela base, né? Eu fui para a igreja muito cedo, eu era adolescente ainda, né? Eu fui para a igreja muito cedo, mas eu fui para uma base da Igreja Católica dos projetos sociais. Então, assim, eu iniciei nos projetos sociais e está no meu sangue, está na minha pele. E quando eu chego em algum lugar que eu vejo as pessoas massacrando, né? Usando as pessoas, que a pessoa fazia isso. Ele era presidente por 2 anos, mais dois, aí ele não podia se reeleger mais, colocava um boneco para ele estar ali comandando, e depois ele, quando chegava os 2 anos, a pessoa já não aguentava mais, que ele sufocava aquela pessoa, a pessoa falava, ah, não quero ser reeleito. Aí ele, não, eu posso ser o presidente de novo, não tem problema. E por isso ele ficou quase 20 anos nessa associação. E agora a gente já fomos conversando, unindo as pessoas e formamos já um grupo que ele não tem mais como entrar, porque não cabe mais ele ali dentro. E as pessoas que estavam se afastando estão voltando, né? Estão voltando e participando para que sejam beneficiados. Então, ali naquela associação existia era uma forma de fazer uma politicagem para quando chegar na época da política, a campanha começar, né? Começar aquela campanha e todo tempo era dessa forma. Então, hoje está totalmente diferente. Politicagem não entra ali mais, né? As pessoas começaram a participar e é dessa forma que a gente tem que mudar, né, a realidade aos poucos, com paciência, mas quando tiver de bater de frente, a gente bate, porque Jesus bateu de frente para poder as pessoas enxergarem a realidade. E a gente tem que enxergar, a gente que tem essa base e que a gente já enxergou o que Jesus quer de nós. Falei muitas vezes dentro da associação que você falou, Gisele, o que eu estou fazendo aqui? Jesus nos quer para pensar dessa forma, o que eu estou fazendo aqui?
a gente precisa buscar formas, meios para poder mudar a realidade onde a gente vê que ali não cabe o Jesus. Se Jesus não cabe em um lugar, você muda para que Jesus entre. Jesus está sempre, né, buscando essa forma de estar levando a gente a Ele. E a gente tem que estar sempre buscando essa forma de trazer Jesus para as pessoas. E em todos os espaços, a gente precisa colocar esse Jesus. E a gente precisa é, colocar de uma forma que as pessoas enxerguem que você é diferente. Porque a gente é diferente. Quem tem Jesus é diferente. Né? Quem conhece o verdadeiro Jesus, o que, que realmente Jesus quer de nós, é diferente. Não é uma imposição. Né? Jesus não impõe. Jesus deixa a gente nos dar a liberdade para a gente ser, né? Não é o ter, é o ser da gente. Então Isso é é isso, verdade. Paulo. É colocando aos pouquinhos você. É. Oi, Eliane, eu escutei uma palavra essa semana, eu não me lembro exatamente qual foi a ministração, onde o pastor disse assim: Jesus não pecou, mas ele quebrou regras Uhum. na questão da mulher, na questão da cura do sábado, ele quebrou regras. Em não deixar com que o templo virasse comércio, absurdo, ele quebrou regras. E eu acho que Uhum. é exatamente isso. A gente não está aqui para pecar, a gente está aqui para quebrar regras impostas por pessoas, impostas por Verdade. dogmas religiosos. É essa a questão. É isso mesmo, gente. Bom, eu fico feliz que, bom, de certa forma, essas reflexões que a gente tem feito, né, principalmente agora a partir do Uhum. Castilho, tem gerado um incômodo em nossos corações e que realmente nós vimos fazer a diferença, né, onde quer que nós Verdade. estejamos, que nós vemos ser a diferença com o nosso modo de viver, né, com o nosso modo de amar e que nós vemos refletir a Jesus, né, com as nossas ações, com o nosso falar, com o nosso pensar, nosso andar. Enfim. Bom, obrigado, pessoal. Aí deu 9h30 certinho, ó, tá vendo? Terminei mais cedo, a gente conseguiu conversar. Deu o tempo certo. Deu tempo E esses certinho. esses incômodos gerou uma aula magna a mais aí, hein? Uma aula Ei, ai, extra. obrigado, Não Jaque. Bem vejo a hora, lembrado. não vejo a Bem hora. lembrado. Deixa eu só Que bom. reforçar quanto a isso. Segunda, vocês lembram aquele questionamento que a gente teve na aula 2 que era sobre a questão do sacrifício, né? Aí eu fui falar com o Uhum. pastor André, para ele gravar uma aula, um áudio, para explicar um pouquinho mais essa Uhum. questão, a partir de um conceito mais teológico embasado, né? Aí ele falou, não, vamos fazer melhor, vamos fazer uma aula extra. Aí eu falei, ótimo, acho que o pessoal Uhum. vai gostar. Então, na segunda que vem, às 20 horas, a gente vai ter essa aula extra, vai ser uma aula, o pastor André vai estar, então ele vai expor algumas coisas e vai ter esse momento de da gente tirar dúvida mesmo, da gente conversar. Então, tragam os seus questionamentos, tragam as Uhum. suas dúvidas, que vai ser uma aula só para isso mesmo, tá? Então, por favor, se vocês puderem comparecer, compartilhar, fique à vontade também. Eu só estou esperando o pessoal da comunicação me mandar a arte. Aí eu mando para vocês lá no grupo também, para vocês compartilhar por aí. Vai passar também no YouTube da igreja. Provavelmente o pastor André vai fazer online, ao vivo. Enfim, então, semana que vem, a segunda-feira, dia 20/4, às 20 horas, a gente vai ter essa aula a mais, tá bom? Espero vocês lá. Tá, a aula foi excelente, viu? Muito obrigado. Foi ótimo, foi linda a sua aula. Amém, Marise. Obrigada Obrigado. mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus, Marise. Então Muito vamos bom, tirar muito, foto antes muito. que eu esqueça, gente. Que a outra aula 2 eu esqueci. E aí eu lembrei que tem que tirar foto. Então deixa eu. Apareçam aí quem puder. Deixa eu. Aí. Deixa eu. Ótimo. Bom, então vamos encerrar com a palavra de oração. Alguém se candidata para fazer essa oração de agradecimento,
Pedir para que Deus abençoe o resto da nossa semana. Posso orar? Amém, Marise. Ih, acho que a Marise travou. Marise? Obrigada. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Obrigada, Jesus, por esta aula que compartilharam. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado pelo Gustavo. Continue abençoando a vida dele, dando sabedoria cada vez mais a ele e a todos os professores também, para que possam nos fazer uma aula assim tão boa, que nós aprendemos tanto, ó Deus, e que nós possamos não só ouvir, mas que nós possamos praticar. Mas nós sabemos, ó Deus, que mesmo antes de existir a primeira igreja nesse mundo, o Senhor já deu uma ordem que é amar a Deus acima de todas as coisas. E que nós possamos, ó Deus, realmente te amar e ser grata por tudo que o Senhor nos faz. Nos dá uma noite de paz, ó Pai, e que possamos andar sempre na sua presença e praticar aquilo que nós aprendemos. Abençoe cada um que está aqui, cada família, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Amém, Marise. Muito obrigado. Meus irmãos, boa noite. Deus abençoe vocês. Boa Bom resto de noite. semana, Amém. viu? Tchau, tchau. Boa Tchau. noite, tchau.